Quem cresceu assistindo TV aleatoriamente nos anos 2000 provavelmente já viu a sua cota de episódios aleatórios de CSI. CSI é uma série de investigação policial que provavelmente é uma das séries mais famosas de todos os tempos. Ela virou uma franquia enorme, cheia de spin-offs, com umas 5 séries já carregando o nome da franquia, um monte de jogo de videogame, livro, quadrinho, já meteram até um mangá de CSI. Acho que dá pra dizer que foi um dos maiores fenômenos de série de TV dos anos 2000. Com certeza foi um sucesso. Eu mesmo me amarrava em assistir os episódios soltos na TV. Cada episódio era sempre um ou mais casos de assassinato ali, com início, meio e fim, e tinha essa coisa meio Agatha Christie, de você assistir e ver se consegue descobrir quem foi que matou. E eu acho isso bem divertido. Eu sempre tive curiosidade de pegar pra ver a série do começo ao fim, mas isso é uma tarefa bem árdua, né? Porque assim, CSI original, que se passa em Las Vegas e é o assunto desse vídeo, tem 15 temporadas de 23 episódios. CSI Miami tem 10 temporadas, CSI Nova York tem 9. Então só nessas 3 clássicas já é um investimento de tempo meio zoado, assim. Mas aí esse ano eu descobri que tinha em alguns streamings e tomei essa iniciativa e peguei do começo, pela primeira temporada lá do CSI original. Eu inicialmente nem ia transformar esse vídeo, tava vendo só porque eu queria mesmo. E eu nem sei se vou fazer vídeos parecidos para as outras temporadas seguintes. Mas eu decidi falar da primeira aqui porque ela me surpreendeu em muitos aspectos. Porque é aquilo, né? CSI foi evoluindo, foi ficando saturado com o tempo, e chega a um nível que eu acho que a galera hoje em dia associa CSI mais a memes e a cafonice anos 2000. E de fato, é mais ou menos isso que a série vai virando com o tempo. Tipo o CSI Miami, que virou só uma coletânea de memes e frases de efeito do personagem principal, ou umas participações aleatórias, tipo o Justin Bieber como um suspeito que acaba sendo baleado pela polícia, que isso também virou meme na época quando rolou. E essa reputação acaba minimizando o quão sérias e o quão criativas são essas primeiras temporadas da série. Já começando que tem uma coisa transgressora numa série que ficou tão popular e que tem representações relativamente gráficas de violência, que toca em temas polêmicos e que tem algum conteúdo sexual ali também. Mas eu acho que além disso, essa primeira temporada que vou falar no vídeo aqui agora, também tem uma estrutura de episódios e de história ali que é bem peculiar e é tecnicamente bem feita. Essa primeira temporada, inclusive, eu acho bem cinematográfica até. Não é tanto aquela direção básica de série de TV, de novela, sei lá. Eles estão sempre fazendo muita coisa dinâmica aqui, sejam planos sequências passando pela cena do crime, sejam umas mudanças de foco pra alguma coisa que o CSI tá investigando ali. Em questão de estrutura, dá pra dizer que CSI é o tipo de série que conta uma história diferente cada semana. Mas ao mesmo tempo ela tem muita coisinha que carrega de um episódio pro outro, tipo alguns personagens secundários que são suspeitos em um episódio, mas voltam em outro cumprindo outra função da trama. E também tem a vida pessoal dos personagens principais aqui, que cada um tem o seu arco ao longo da temporada. Nessa primeira temporada, o elenco principal tem a Catherine Willows, que provavelmente é a personagem com mais drama pessoal. Ela tem esse drama envolvendo umas disputas legais com o ex-marido trambiqueiro dela, que brota em um episódio ou outro, e também tem a filha dela, que é parte importante de alguns episódios. O Warwick Brown é ex-viciado em apostas, o que é uma caracterização pertinente para uma série que se passa em Las Vegas, e isso causa alguns dramas pro personagem ao longo da temporada. O protagonista principal da série acho que dá pra dizer que é o Gil Grissom, o diretor do laboratório forense, que tem esse drama recorrente dele não saber lidar com a parte política do trabalho, o que acaba colocando ele batendo cabeça com os superiores dele, com os burocratas da cidade. A Sarah é a novata que chegou transferida de outra cidade e acho que ela tem um drama ali de se dedicar demais aos casos e talvez negligenciar a vida pessoal dela. Tem o Nick também, que certamente tá lá. Ele é o cara genérico, né? Mas ainda assim tem uns episódios que são mais focados nele. Ele tem um caso romântico com uma prostituta, que é uma personagem recorrente. Quem fecha o elenco principal dessa primeira temporada é o Brass, capitão da polícia. Eu acho que ele é o que tem menos destaque dos protagonistas, geralmente ele tá lá pra fazer comentário cínico só, mas é legal que ele começa como chefe do CSI, mas no segundo episódio ele vira o capitão da polícia lá do homicídio. Então estabelece uma comunicação bacana ali entre os departamentos. E pra mim a parada mais meme de CSI desde o começo é que essas duas funções aqui parecem que não tem muita distinção, porque os CSIs aqui não estão só analisando cena de crime não. Os malucos fazem tudo, eles fazem parte de força-tarefa, eles interrogam as pessoas, eles mandam prender. Eles basicamente fazem todos os trabalhos e etapas da polícia no geral ali.
Se bobear, daqui a pouco o Grissom vai estar na rua distribuindo multa de trânsito. É engraçado que tem até vários detetives recorrentes, que são personagens secundários, que geralmente só ficam lá parados no fundo igual um dois de paus, enquanto os cientistas de cena do crime estão lá interrogando o suspeito. Eu acho que a série fica muito melhor se você vê essas cenas como se fossem só os detetives de saco cheio, sabe? Do tipo, não queria estar lá, não queria trabalhar hoje. E aí tem esses nerds aqui querendo pagar de maneirão interrogando o suspeito, a gente deixa. Tô sendo pago do mesmo jeito. Mas voltando pra questão da estrutura, ok, a gente tem os casos semanais e a gente tem a vida pessoal dos personagens evoluindo ao longo desses episódios. Até aí, normal, qualquer série. Mas o que eu acho legal do CSI é como esses episódios vão se conectando aleatoriamente. Por exemplo, o episódio piloto, ele tem um caso que não é solucionado. Os caras só chegam em um beco sem saída, não tem como avançar mais, beleza, ficou por isso. E esse caso volta aleatoriamente 7 episódios depois, sem preparo ou aviso nenhum, sem nenhum anteriormente em CSI. E ele continua sem solução. Tu imagina que esse tipo de coisa, eles fariam um episódio épico, uma coisa pra fechar a temporada, pra concluir esse primeiro caso com estilo. Mas não, cara, a primeira temporada terminou e esse caso não foi resolvido ainda. O suspeito ainda tá sumido e é isso. Quando que ele vai aparecer? Sei lá, daqui a 15 episódios, daqui a 30 episódios, só assistindo pra saber. Essa questão do aleatório da série, que ela não segue esse formato tradicional pra conectar os episódios, eu acho que dá uma qualidade mais despretensiosa, assim, que ela tá abordando tudo que acontece ali como se fosse o cotidiano dos personagens mesmo. Então, quando esse caso voltar, vai ser uma surpresa pra eles e vai ser uma surpresa pra gente também. Outro aspecto que me surpreendeu bastante nessa primeira temporada é que eles não investigam apenas assassinatos. A série ficou conhecida por isso, né? Eventualmente, talvez até vire um programa só de tentar descobrir quem é o assassino que vai ser revelado no final do episódio, que pra mim é sempre a pessoa mais improvável. Se tem um idoso ou uma criança, pode apostar que vai ser ele. Mas nessa temporada, eles investigam todo tipo de crime diferente. Tem episódio que eles investigam um prédio que desabou, tem investigação de roubo de quadro, tem investigação de golpe que um turista toma de uma prostituta, tem investigação de estupro, tem investigação de incêndio. Então mostra uma variedade legal ali do que pode ser feito com a série. Essa variedade também deixa alguns episódios mais interessantes do que outros aqui, porque eles estão sempre tentando arranjar um diferencial para cada episódio, né? Ou é algum caso peculiar, diferente, sem ser um assassinato normal, ou é um caso de assassinato que tem algum impeditivo ou um obstáculo na investigação. E isso vai deixar o caso mais difícil de resolver. Então agora eu vou falar sobre alguns episódios que eu separei aqui como os que eu mais gostei da temporada. Porque assim, né, eu tô falando muito bem da série, mas nem tudo é perfeito também não. Às vezes tem uns episódios meio meme, ainda mais pro final da temporada que começa a aparecer umas paradas bizarras. Tipo o episódio da nutricionista serial killer canibal, que os personagens comparam ela com um vampiro. E é uma personagem muito anos 2000, muito constrangedora. Assim, eu me diverti demais com esse episódio, não vou negar, ri bastante, mas colocar como um dos melhores da temporada acho puxado. E talvez essa lista seja um pouco mais rápida do que listas que eu geralmente faço, porque eu vou falar um pouco só da sinopse do episódio, do porquê que eu gostei dele no geral. Não quero dar spoiler e contar o final aqui, porque boa parte da graça dos episódios é saber a solução do mistério, né? O que eu sei que eu já quebrei falando sobre a grande nutricionista canibal vampiro que toma milkshake de gente, né? Mas nesse caso eu peço perdão, eu tinha que falar isso aqui em algum momento. Mas enfim, eu separei 10 episódios, não ranqueei, vou falar na ordem cronológica que eles foram lançados mesmo. E acho que se for pra chamar isso de alguma coisa, dá pra chamar de os episódios que melhor resumem a temporada pra mim. O primeiro desses é o episódio 7, chamado Gotas de Sangue. Esse é um episódio legal porque é a primeira vez que vários elementos vão acontecer na série. É o primeiro episódio que tem um caso só, que o mistério que eles têm que solucionar, os assassinatos, é uma parada tão grande que junta a equipe toda. Esse é o episódio que apresenta a trama pessoal do Gil Grissom contra a burocracia. Apresenta o personagem do xerife, que não gosta do Grissom e que vai causar problemas pra ele ao longo da temporada, e apresenta também o personagem do Eckley, o supervisor do CSI do turno do dia. Esse é um personagem recorrente da série que, nesse começo, serve como um paralelo do Grissom. Eles têm uma rivalidade ali que vem de uma disputa filosófica sobre o trabalho. O Eckley quer resolver casos, o Grissom quer descobrir a verdade. Tudo isso já é um tema legal pra trabalhar, mas o caso em si também é bem macabro e eu acho bem escrito. Esse episódio tem uma parada meio terror em Amityville, que uma família inteira foi assassinada dentro da casa deles, menos as duas filhas. A filha mais nova, inclusive, é interpretada pela Dakota Fanning, muito jovem, o que acaba dando uma qualidade a mais pro episódio de ver gente famosa antes da fama. Esses assassinatos parecem que foram cometidos por algum tipo de culto, porque deixaram várias marcas de sangue desenhadas na parede. A cena do crime é tão pesada que ela acaba recebendo extrema importância, então todos os CSIs têm que trabalhar para resolver logo, sob pressão ainda, porque o xerife quer respostas rápidas.
senão ele vai passar o caso pro rival do Grissom. E é um episódio que dá muito foco pro grotesco, pra quantidade de sangue naquela casa, tem policial passando mal no lugar, os personagens comentam como tudo aquilo é muito bizarro, e eventualmente é toda essa configuração de sangue espalhado que vai guiar eles pra solucionar o caso, que é uma parada que eu não vou dar spoiler, mas que é igualmente bizarra. O episódio seguinte também entrou na minha lista, é o 8º episódio, que se chama Anônimo. O episódio piloto da série trouxe um caso de um homem que se matou numa banheira, mas que foi uma cena de crime forjada por um assassino misterioso, que entende de ciência forense e que consegue se manter anônimo. E o episódio 8 traz esse assassino de volta aleatoriamente. Tem 2 casos rolando nesse episódio. O primeiro é outro caso de um homem morto numa banheira como um suicídio forjado. O caso é bem parecido com o do primeiro episódio, mas com uma diferença. Eles encontram as digitais do Grissom na cena do crime dessa vez. É óbvio que o protagonista da série não vai ser o assassino, né? Isso nunca é uma dúvida levantada. O que eles se perguntam é como esse assassino conseguiu as digitais do Grissom tão fácil assim. E esse episódio é basicamente o assassino brincando com o Grissom. É uma coisa meio Sherlock Holmes e Professor Moriarty. O assassino tá sempre um passo à frente de toda a investigação e ela é sempre feita do jeito que ele quer. Um spoilerzinho aqui, mas uma parada que eu acho legal é que eles descobrem quem o assassino é, mas provavelmente ele já estava contando com isso, então ele não é preso nesse episódio. A subtrama desse episódio, para contrastar com a trama principal miserável, é mais de comédia. O Nick e o Warwick estão investigando um acidente de carro sem vítimas fatais e cada um tem uma teoria mirabolante sobre o que aconteceu. Os dois fazem uma aposta para ver quem tá certo e ao invés de trabalhar juntos, cada um sai para investigar os elementos que apoiem mais as teorias dele. O que eu acho que talvez seja antiético como método de trabalho, mas ei, ninguém morreu, né? Então, que se foda. Um pequeno spoiler aqui também, mas no final toda essa subtrama acaba sendo uma grande piada. E o caso era muito mais simples do que os dois estavam imaginando. Desse aqui eu vou de novo pro próximo episódio, que talvez seja meu preferido da temporada. É o episódio 9, chamado Céu Inimigo. Eu já tinha assistido a primeira temporada de CSI muitos anos atrás, mas eu tinha apagado praticamente tudo da minha mente, menos esse episódio. Isso porque eu curti ele demais desde a primeira vez que eu vi. Acho que fazendo de novo a comparação, talvez esse seja o episódio mais Agatha Christie da temporada. O que rola é mais um episódio de um caso só. Dessa vez é um avião que aterriza em Las Vegas e um dos passageiros da primeira classe tá morto. E ele tá lá largado no meio do corredor do avião, um lugar que deveria ter todo mundo que tava ali de testemunha. Mas por algum motivo tá todo mundo se fazendo de desentendido. Ninguém quer falar o que aconteceu. E acaba que é uma trama meio Assassinato do Expresso Oriente. Todo mundo que era passageiro ali é suspeito. A investigação vai abordando cada um deles uma vez, pegando relatos diferentes e a gente vai lentamente descobrindo o que aconteceu nesse voo. E um dos passageiros é um velho cego interpretado pelo James Avery, o tio Phil do Maluco do Pedaço. Então também tem a ponta de alguém que tu reconhece de outro lugar que era famoso antes, né? Então isso também é positivo nesses episódios. Eu gosto dessa dinâmica de vários suspeitos tentando descobrir quem é o assassino, e esse é um dos episódios que faz isso muito bem, porque tem muito suspeito. Eventualmente isso culmina nos CSIs todos entrando no avião e reencenando o crime, cada um escolhendo um suspeito para interpretar naquela situação, o que eu também acho que é uma cena muito criativa. E claro, como boa parte dos episódios que eu solucionei aqui, o final acaba sendo mais um dilema moral, uma coisa meio agridoce do que um tá aqui o culpado, bora prender ele, que ficou mais associado com a série eventualmente. Daqui a gente pula pro 13º episódio, com o nome bem simples de Boom. Esse é um exemplo de casos variados que acontecem na temporada, né? A trama principal segue um assassinato que aconteceu por conta de uma bomba. Os CSIs têm que se reunir para investigar como essa explosão aconteceu, como a bomba foi criada, para tentar descobrir quem que fabricou ela ali e por que essa pessoa decidiu explodir um escritório. O que eu acho que faz esse caso ser memorável é o personagem do segurança desse escritório. Ele saiu para almoçar na hora que a bomba explodiu e por isso quem morreu foi um outro segurança que estava no lugar dele, né? E o cara, por acaso, é um especialista em bombas. Então assim, ele obviamente é um suspeito principal do caso, mas ele meio que não reconhece isso. Então ele fica lá felizão, oferecendo ajuda pros CSIs, respondendo um monte de coisa, super amigável, sem saber que isso só deixa ele pior na fita. Ele ganha todo um arco de personagem nesse episódio por conta disso, dele tentando ser um herói, que eu acho bem escrito pra falar a verdade. O curioso é que essa é a trama principal, mas a trama secundária tem muito mais impacto nos protagonistas da série. O que rola é que o Nick Stokes tem essa namorada, peguete, sei lá o que ela é, mas ela é uma prostituta. E depois dele passar a noite na casa dela, ela aparece morta no dia seguinte. Quem pega esse caso é o Wesley, o CSI malvado lá do turno do dia, e obviamente eles descobrem DNA do Nick na cena do crime e ele vira um suspeito. Só que se ele for preso, ele perde o emprego dele, né? Então essa subtrama acaba virando sobre a Catherine tendo 12 horas pra investigar essa cena do crime e inocentar o Nick.
É uma típica trama de limite de tempo pra salvar o amigo, que eu acho bem feita. Mas eu também acho que é assim, né? O Nick ficou zero impactado com a morte da amiga ficante dele, né? Eu sei que ele já não é um cara com muita personalidade, mas aqui ele brilhou. Ou melhor, não brilhou, né? O episódio é sobre ele, mas ele consegue ter a atenção roubada por um segurança especialista em bomba meio lelé da cabeça. O quinto episódio que eu recomendo aqui é o próximo, episódio 14, que se chama Dividir e Segurar. Esse é um que tem um começo bem criativo. O caso principal começa quando um cara brincando com um cachorro no deserto do Nevada encontra um osso humano. Eu já gosto dessas tramas esquisitas que são muito misteriosas. Do tipo, tu tem um osso no meio do deserto. Maneiro, o que tu faz com ele? Como é que tu investiga isso? Como eles fazem, eles pegam um monte de recruta e fazem a galera procurar a área até terem um esqueleto mais ou menos completo ali pra tentar começar a investigar sobre esse assassinato. Ou na real, eles nem sabem se é um assassinato ou não, né? Tem que determinar isso também. O caso eventualmente acaba sendo sobre um velho que morreu e foi desovado no deserto, e a principal suspeita é a esposa velha dele. No caso secundário tem um stripper que aparece morto e é descoberto que ele estava performando numa despedida de solteiro de uma mulher que estava em Vegas para casar. O que eu já acho que pega um elemento legal aqui, porque Las Vegas tem essa fama de ser uma cidade que a galera vai pra dar uns casamentos relâmpago, coisa desse tipo. E eu gosto quando eles aproveitam a temática geral da cidade no episódio, que eles fazem bastante nessa temporada até. E de novo, não vou dar spoilers, mas é bem óbvio que a noiva e as amigas dela são as principais suspeitas desse assassinato. Mas o que eu acho mais legal desse episódio é como ele pega essa temática geral de amor e relacionamento. Um dos casos envolve um casal prestes a se casar, meio que o começo do casamento ali. O outro envolve um casal de idosos que a gente não sabe se a velha matou o cara ou não, é o final do relacionamento. E no meio disso tem um desenvolvimento ali de uma subtrama de relacionamento do Grissom. Uma das personagens recorrentes nessa primeira temporada é a cientista especialista em osso, em quem o Grissom tem um crush muito grande ali. Aparentemente eles já tiveram um caso no passado ou algo assim. Um caso amoroso, não um caso de investigação, né? Tem que explicar nesse vídeo. Ela já tinha aparecido antes na temporada, mas nesse episódio a relação dos dois tem mais foco. Eles até combinam de sair pra jantar, mas chegam na conclusão de que os dois são muito focados na ciência e no trabalho deles pra isso conseguir funcionar. Pro próximo vamos 2 episódios pra frente, que é o episódio 16, chamado Forte Demais para Morrer. O caso principal é uma mulher que foi estuprada, baleada, mas que sobreviveu e ficou em coma. Esse acaba sendo um episódio que foca mais na Sarah e na relação dela com esse caso, que ela fica investida demais, o que estabelece nela essa caracterização de não conseguir diferenciar o trabalho do pessoal. É uma parada que vai ser recorrente com ela em alguns episódios aqui. A parada desse caso é que ele tem uma investigação normal pra achar o culpado, mas ele também levanta um dilema de que a mulher estando em coma significa que ela tá viva ainda, então o culpado não vai poder ser acusado de homicídio. Assim, isso pra mim é uma tecnicalidade meio merda, né? A vida da mulher acabou de um jeito ou de outro. Mas aí eu fiz cinema, né? Eu não fiz direito pra saber se isso procede. Enfim, é um dos episódios mais sombrios e deprimentes da temporada por conta disso, e eu acho essa trama bem feita. O segundo caso do episódio é menos tenso. Ele acaba sendo uma dessas tramas de desafio para a protagonista. Catherine e o Warwick acabam herdando um caso de um CSI que se demitiu lá da equipe dos CSIs diurnos. O caso é uma briga de vizinhos que resultou em morte, só que uma das armas do crime que foi usada na briga foi perdida no meio dessa troca de casos toda, sei lá como. E aí eles têm que resolver o caso que eles pegaram pela metade com a evidência principal desaparecida. É uma parada diferente ali que dá pra fazer pra esses casos não serem sempre mais do mesmo. A gente vai pra frente aqui agora para o episódio 17, Plástica no Rosto. A trama principal desse é um dos casos com mais reviravolta da temporada. Começa com um assalto numa loja no qual um dos ladrões foi assassinado. Conforme os personagens vão investigando, eles descobrem uma relação entre esses ladrões e uma criança sequestrada 20 anos atrás. E daí pra frente eles meio que vão solucionando esses dois casos. E é um caso legal, que apresenta 2 personagens que vão voltar eventualmente, que são tipo um casal de criminosos trambiqueiros, psicopatas ali, 2 figuras interessantes. Mas eu sinceramente só coloquei esse episódio aqui na lista por causa do caso secundário, que é uma das paradas mais idiotas da série. Mas ainda representa uma variedade interessante de caso ali que dá pra eles seguirem. Sarah e o Warwick investigam uma mulher que morreu queimada na própria casa, mas com um fogo muito concentrado e sem evidências do que pode ter causado esse incêndio, né? A grande piada da parada é que a Sarah fica muito feliz achando que eles descobriram o primeiro caso de combustão espontânea da história. E fica essa dúvida ao longo do episódio do que realmente aconteceu ali. E a dúvida pra gente se eles estão tentando meter um Mythbusters ali, uma combustão espontânea no programa. Eu achei divertido. Próximo episódio, 18, também entra na lista. Ele se chama 35 mil ou Oferta Superior. Esse é mais um desses de desafio. O episódio começa com um casal sendo assassinado enquanto sai de um restaurante chique. E naturalmente vão tendo várias viradinhas, a gente vai descobrindo as tramóias que esse casal estava envolvido e tudo mais.
O desafio desse é que enquanto os CSI estão lá investigando a cena do crime, começa a cair um toró desgraçado. Os CSI se fodem porque a chuva lava todas as evidências, então eles têm que tentar analisar a cena do crime muito rápido e acabam perdendo muita coisa ali por conta disso. A chuva pesada acaba ocasionando um dos casos secundários mais diferentes da temporada também, porque essa chuva faz com que um prédio desabe e acabe matando 3 idosas. Aí Catherine tem que ir lá investigar o que foi que causou esse prédio cair, pra saber se foi um crime ou um acidente. E daí ela tem que lidar também com a burocracia lá dos engenheiros do município. Então acho que foi um caso criativo e fora do padrão de assassinato pelo qual a série é conhecida. Os últimos 2 episódios da lista são os últimos 2 episódios da temporada. É o episódio 22, chamado Dia de Avaliação. Esse é um dos mais bizarros. Começa com 2 garotas fugindo da polícia numa estrada. Quando elas finalmente são paradas, descobrem que elas têm uma cabeça decepada no porta-mala. Só que na real essas 2 garotas roubaram esse carro, então elas não têm ideia do que tinha ali. Os personagens têm que descobrir de quem que é o carro, de quem que é a cabeça, e tentar investigar um assassinato que eles meio que não têm corpo, né? É uma parada meio limitada ali pra se trabalhar. O caso fica mais bizarro porque entra nessa trama secundária que eles descobrem um corpo sem cabeça no meio do deserto, que aparentemente caiu do céu. O legista olha pro corpo e imediatamente diz que não é humano, então eles ficam com esse enigma. Surpreendentemente, eles não tentam dar uma pegada meio alienígena pra esse caso, que eu acho que seria o mais óbvio. Eles descobrem bem rápido que é um corpo de um gorila. Não acho que essa parte seja muito spoiler, não. Mas aí cria uma parada mais bizarra ainda. Como é que um corpo de gorila sem cabeça foi parar no meio do deserto? A Sarah fica envolvida com esse caso pra variar e ela quer investigar a morte do gorila. Tem também um outro caso secundário do Warwick rolando aqui. Em um episódio anterior, que eu não mencionei, os CSIs mandam prender um menino adolescente que sem querer atropelou uma criança. Aquele episódio termina com o Warwick dando o contato dele pro moleque e falando que pode chamar ele caso desse algum ruim. Eu achei que isso era só um momento para estabelecer o personagem do Warwick ali, não achei que isso fosse voltar de fato na série. Mas volta aqui nesse episódio isso, quando rola um assassinato ali no reformatório que o moleque tá ficando e ele é a única testemunha. O Warwick tem que solucionar o caso baseado só nas evidências então, porque se o moleque testemunhar, ele vai ser taxado de X9 e vai ficar com um alvo nas costas lá dentro. De novo, outro caso bem diferente, com desafios e ambientações novas ali. Achei bem feito. O último episódio da temporada se chama O Estrangulador. Esse é um esquisito que eu não sou tão fã assim do que eles fazem no começo, porque pra uma série que, surpreendentemente, tem bastante continuidade entre os episódios, um tipo de continuidade sem compromisso, mas ela existe, esse episódio começa tirando um serial killer do cu, porque começa com eles encontrando já a 3ª vítima desse cara que nunca tinha aparecido na série antes. O caso é meio que qualquer episódio de Criminal Minds, mas eu acho que é um bom episódio por causa das tramas dos personagens aqui, particularmente do Grissom e da Sarah, que parece que todo o desenvolvimento deles na temporada foi pra chegar até aqui. O atrito do Grissom com o xerife e a falta de resultados que os CSI estão tendo, porque esse assassino sabe cobrir as evidências dele muito bem, isso faz o xerife chamar o FBI pra ajudar. E o legal é que o FBI não é o herói da história, como seria num Criminal Minds, ele é um babaca completo, outro burocrata, pretencioso, que é mais mala que o xerife. Acontece que o episódio virou um desses, de Grissom contra as autoridades. O Grissom quer solucionar o caso direito, o xerife e o FBI querem respostas fáceis e rápidas. Eventualmente eles prendem um cara pelos assassinatos e o Grissom não tá convencido de que ele é o culpado de verdade, mas os superiores não estão nem aí. Eles tiram o Grissom do caso, dão umas férias forçadas pra ele e consideram tudo resolvido. Mas aí os CSI se reúnem com o Grissom por fora e continuam trabalhando no caso com ele, mesmo ele estando afastado do cargo, o que eu acho uma trama bem diferente também. A Sarah, por outro lado, fica envolvida demais no caso, principalmente porque todas as mulheres assassinadas ali têm o mesmo perfil que ela. Isso faz ela ir contra os métodos científicos do Grissom e se coloca como isca pro assassino numa operação do FBI que o Grissom já falava desde o começo que não ia dar em nada. E o que acontece é isso, não dá em nada, faz só eles perderem tempo na investigação. E é engraçado que durante toda essa cena dela servindo de isca, tem um cara esquisito que tenta falar com ela que é uma ponta do Rainn Wilson no episódio, antes dele ficar famoso como Dwight do The Office. Mas enfim, no geral é um episódio bem digno de final da temporada por conta de todos esses desdobramentos que acontecem na trama e esse desenvolvimento dos personagens, né? Mas acho que o caso ter surgido do nada e não ter sido preparado alguns episódios antes é uma parada meio esquisita e talvez seja um exemplo de como a estrutura peculiar do CSI nem sempre é positiva. Enfim, esse foi meu vídeo que é provável que esteja desnecessariamente longo e específico sobre a primeira temporada de uma série de investigação que a maioria das pessoas não se importa o suficiente pra assistir na ordem igual eu assisti. Mas fazer o quê? Eu adoro essa parada. Como eu disse, eu não sei se vou fazer vídeos assim para as outras temporadas também, isso me parece que seria bem cansativo, porque como eu disse, essa série é quilométrica, mas também não vou descartar por completo por enquanto não. Se esse vídeo for bem, quem sabe eu não volte com a temporada 2 por enquanto, né?